Vocês estão realmente comprando essa história? A narrativa sobre o suposto plano de fuga de Mauro Cid é tão cheia de furos que chega a ser um insulto. A mídia não está nos informando. Ela está nos inflamando, forçando um veredito antes mesmo de os tribunais agirem. Isso não é sobre justiça, é sobre poder e manter um lado demonizado a todo custo. Precisamos desmascarar a linguagem e os motivos por trás dessa narrativa. Estão nos contando a verdade ou apenas nos mantendo irritados e distraídos? Vamos puxar a cortina e descobrir. Mauro Cid não era apenas um militar qualquer. Ele era um dos oficiais mais próximos do poder no Brasil. Alguém que transitava com facilidade entre os corredores do Palácio do Planalto e os bastidores das decisões mais importantes do país. Ele era o braço direito de Bolsonaro, com acesso irrestrito aos bastidores do poder, participando de reuniões confidenciais e sendo responsável por missões sensíveis. Sua lealdade ao ex-presidente era notória, e sua influência, silenciosa, mas profunda. Desde que Bolsonaro deixou o cargo, Cid se tornou central em várias investigações. Seu nome aparece em dossiês, delações e reportagens, sempre ligado a episódios que abalaram a política nacional. Entre as acusações estão o envolvimento com joias de luxo, cartões de vacinação falsos e a manipulação de documentos oficiais. Escândalos que colocaram em xeque a ética do alto escalão do governo. E, talvez o mais grave, a suspeita de participação em um suposto plano de golpe, que teria como objetivo reverter o resultado das eleições e ameaçar a democracia brasileira. Sua delação premiada o transformou na testemunha-chave da acusação, fazendo de cada movimento seu notícia de primeira página. O país acompanha, em tempo real, cada revelação, cada detalhe, tentando entender até onde vai o envolvimento de Cid e quem mais pode ser atingido por suas palavras. O que está em jogo? Não apenas o destino de um homem, mas a integridade da democracia brasileira. O futuro político do país pode depender do que Cid revelar ou esconder. Cid é um homem desesperado com algo a esconder ou um peão em um jogo político maior? Sua postura enigmática alimenta teorias e incertezas, enquanto aliados e adversários tentam decifrar suas verdadeiras intenções. Essa é a questão no centro dessa tempestade. E enquanto a verdade não vem à tona, a sombra de Mauro Cid continua pairando sobre o Brasil, deixando o país em suspense e à espera dos próximos capítulos. A cobertura da mídia sobre a suposta fuga de Mauro Cid é uma verdadeira aula sobre como se constrói uma narrativa poderosa e muitas vezes tendenciosa. Desde o primeiro momento, a imprensa pareceu mais interessada em criar um enredo dramático do que em apresentar os fatos de forma equilibrada. Manchetes sensacionalistas gritam palavras como plano de fuga e passaporte fraudulento, sugerindo ao público que o caso já está resolvido, mesmo antes de qualquer investigação aprofundada. O tom alarmista dessas notícias não deixa espaço para dúvidas ou nuances. Cid é rapidamente retratado como o vilão da história, com cada detalhe de sua vida e ações sendo exagerado para alimentar o drama. Imagens desfavoráveis, comentários críticos e análises apressadas reforçam essa imagem negativa. Até mesmo uma simples consulta de rotina sobre cidadania portuguesa, algo perfeitamente legal e comum, é distorcida e apresentada como se fosse uma peça central de um grande complô internacional. O público é levado a acreditar que qualquer ação de Cid é suspeita. O timing dessa narrativa também é suspeito. Essa história explode justamente quando o depoimento de Cid está sob escrutínio, levantando dúvidas sobre as reais intenções por trás da cobertura. A mídia, ao invés de informar, parece preparar o público para enxergar culpa antes mesmo que qualquer evidência concreta seja apresentada. O julgamento midiático antecede o processo legal, influenciando a opinião pública de maneira profunda. Isso não é apenas jornalismo.
É uma campanha orquestrada para envenenar o poço, moldando percepções e minando a presunção de inocência antes mesmo que os fatos sejam devidamente apurados. O poder da mídia de criar vilões é, muitas vezes, subestimado. E Mauro Cid é apenas mais um exemplo desse fenômeno. Vamos analisar a linguagem. Tentou obter um passaporte, vira plano de fuga. Uma consulta em um consulado é inflada e transformada em um ato criminoso, com fraudulento, jogado para dar efeito, apesar de não haver prova de fraude real. Plano de fuga evoca drama de filme de espionagem, mas os fatos são escassos, sem passagens, sem bens movimentados, apenas especulação. A mídia se apoia em fontes acreditam e elementos sugestivos, transformando hipóteses em manchetes. A nuance se perde, substituída por alarmismo. Se você questiona a narrativa, é acusado de defender um criminoso. Essa manipulação encerra o debate e transforma a acusação em prova. Vamos contrastar a tempestade midiática com os fatos reais. Nos últimos dias, o nome de Mauro Cid dominou manchetes, redes sociais e debates televisivos. A cada nova informação, a cobertura parecia crescer em intensidade, criando uma atmosfera de suspense e urgência. Mas será que tudo isso reflete o que realmente aconteceu? Cid depôs por horas, sua casa foi revistada minuciosamente e documentos foram analisados pelas autoridades. Apesar de toda essa movimentação, ele não foi preso. Um detalhe importante que contrasta com a narrativa de que ele seria um fugitivo perigoso ou alguém tentando escapar da justiça. O tratamento dado a ele foi o padrão de uma investigação, não de uma caçada. Tanto seu advogado quanto o próprio Cid negam veementemente qualquer plano de fuga. Em entrevistas e mensagens, reforçam que não houve tentativa de deixar o país. Gilson Machado, citado em rumores, esclareceu que sua visita ao consulado foi motivada por questões familiares, não por conspirações. As autoridades, por sua vez, adotam uma postura cautelosa. Em vez de afirmar categoricamente, usam termos como elementos sugestivos, indicando que ainda não há provas concretas. O processo segue seu curso, com investigações e análises, sem conclusões precipitadas. A mídia, no entanto, muitas vezes transforma possibilidades em certezas. Manchetes sensacionalistas saltam de "poderia ser" para "é", alimentando teorias e especulações. O público, bombardeado por essas versões, acaba acreditando que uma investigação em andamento já é uma conspiração confirmada. Se tirarmos o drama e olharmos para os fatos, vemos apenas uma consulta que levou a uma investigação formal, sem prisões, sem provas definitivas, apenas procedimentos legais normais. O caso segue em aberto, aguardando novos desdobramentos. O frenesi, portanto, é uma criação da mídia, alimentada por manchetes e debates acalorados, e não um reflexo fiel dos fatos apurados até agora. Gilson Machado é pintado como o mentor da suposta fuga de Cid, mas ele é um conspirador ou apenas um bode expiatório conveniente? Ele afirma que estava no consulado para o passaporte de seu pai. Uma história plausível. Sem evidências concretas, é a palavra dele contra a dos investigadores. Obstrução de justiça é uma acusação flexível, frequentemente usada quando o crime principal não é provado. A prisão de Machado adiciona drama e justificativa legal, mas pode apenas servir à narrativa. Ele é um criminoso ou apenas um peão político? A verdade permanece obscura. Como se o drama do passaporte não bastasse, mensagens de Instagram vazadas, supostamente de Cid, surgem, criticando autoridades e sugerindo manipulação. O é suspeito. Assim que a história da fuga explode, essas mensagens aparecem. O vazamento pinta Cid como dissimulado, alimentando a ideia de que ele é indigno de confiança de todos os lados. Quem se beneficia desse vazamento? Certamente não Cid.
Isso se encaixa perfeitamente na narrativa dele como risco de fuga e testemunha não confiável. Isso não é apenas jornalismo, é guerra de informação estratégica. Por que insistir tanto em pintar Cid como um fugitivo desesperado e traidor? Isso mantém a pressão sobre ele, garantindo que ele siga o roteiro da acusação. Isso desacredita Bolsonaro e seus aliados, mantendo o espectro de um golpe vivo na mente do público. Politicamente, é ouro para o governo atual, alimentando sua base e moldando a narrativa para futuras eleições. Enquanto isso, questões reais são deixadas de lado enquanto a mídia se fixa nesse drama. Em última análise, é sobre poder, controlar a história e, por extensão, o futuro político do país. Então, o que temos? Uma história construída em terreno movediço, amplificada pelo sensacionalismo e cronometrada para o máximo impacto político. Estão nos vendendo não a verdade. Isso não é sobre justiça, é sobre controlar a narrativa e nos manter divididos. Não aceite o que lhe é dito. Exija evidências, questione motivos e olhe além das manchetes. Pergunte quem se beneficia da história que estão te contando. Não deixe suas emoções serem manipuladas para o ganho de outra pessoa. A luta por um Brasil mais racional e justo começa com o pensamento crítico. Rejeite a manipulação. Exija fatos. Não deixe que nos façam de bobos.